Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Tô com uma partida aqui, muitos inscritos vêm pedindo essa partida. É do Fabiano Caruana, jogada em 2017 no Mundial de Blitz. O Fabiano Caruana contra o velho Kaspa, contra o Garry Kasparov. E foi sensacional, depois de muitos anos parado, o Kasparov em 2017 resolveu que iria jogar o Mundial de Blitz e jogou contra a turma toda, jogou contra toda a molecada, né, a turma de hoje em dia, os melhores de hoje em dia, os melhores do mundo. E ele se saiu super bem, ganhou de muitos, empatou de outros. As partidas que ele perdeu, ele tinha muito problema com o tempo, o Kasparov. Ele né, não tem mais, talvez, a velocidade da galera mais jovem e tal. Então ele ficava melhor na partida, massacrava, criava umas coisas diferentes e depois ficava mal no tempo. E as que ele perdeu foram assim, né? E quem pensava que o velho Kaspa iria jogar só as aberturas que ele jogou contra o Karpov e tudo mais, se enganou completamente. Ele jogou de forma hipermoderna. Teve partida que ele saiu atacando com o peão da coluna da torre, coisas desse sentido. Jogou de forma muito legal o Kasparov. E a gente vai ver aqui uma partida sensacional do Caruana, então, jogando de brancas contra o velho Kaspa, contra o Kasparov aqui de negras. E o Caruana então começou aqui com E4, temos C5, a siciliana do Kaspa, cavalo C3, indo para uma fechada. Essa então caracteriza a siciliana fechada, tá bom? D6, cavalo de G em E2, cavalo em F6, G3, G6, bispo G2, cavalo aqui em C6, D3. Então por que ela recebe esse nome de fechada, né? Essa configuração aqui realmente não há um avanço de D4, né? Não tem troca de peões. Então realmente a gente tem uma posição mais fechada, onde a gente tem praticamente todas as peças na verdade aí no tabuleiro por enquanto. Bispo G7, roque. Só lembrando, pessoal, quem não sabe o que é Blitz, tá bom? Partidas de Blitz são partidas rápidas. Nesse caso aqui a gente tinha 5 minutos para cada jogador, tá bom? Então é um tempo relativamente curto. As pessoas têm que jogar, os jogadores têm que jogar de forma rápida, né? Mas até aqui os lances estão sendo muito bons, muito precisos. A3 foi jogado, torre aqui em B8, com ideias aqui de expandir na ala da dama. Torre B1 também indo para a ala da dama, né? E torre B8 tira também a torre aqui dessa diagonal. E torre B1 tira a torre também dessa diagonal. Pode trazer problemas no futuro, principalmente em blitz, né? Que não dá tempo de se calcular muito. Você já tira as torres dessas diagonais antes que esses problemas apareçam. E quando esses problemas aparecem, já é tarde demais, né? Então B6 aqui foi jogado, B4, o Caruana um pouco mais agressivo, partindo mesmo para um ataque na ala da dama. Bispo B7 pelo Kasparov, H3 aqui pelo Caruana, cavalo aqui em D7, bispo E3, né? Então aqui o lance H3 era para segurar aqui, o cavalo estava em F6, né? Para segurar o cavalo G4. O Caruana já queria jogar o bispo aqui em E3. Torre E8, dama D2, bispo aqui em A8, o Kasparov vai para essa ideia interessante aí, com o bispo em A8, F4 já, o Caruana então vindo com tudo, Caruana Mineirão, atacando com tudo aí, bem agressivo, torre C8 aqui pelo Kasparov, trazendo mais uma defesa aqui para esse cavalo, tirando a torre aqui da coluna B, colocando a torre numa coluna que vai ser aberta daqui a pouco. Interessante o lance aqui do Kasparov. G4, o Caruana tá violento aqui, né? Tá com todos os seus hormônios da juventude aí, com G4. E6 aqui pelo Kasparov, segurando aqui o avanço com F5, segurando a casa D5. E6 um lance importante. E aqui F5, o Caruana tá vindo com tudo, com toda a sua testosterona. Cavalo aqui em D4 pelo Kaspa, com toda a sua sabedoria, segurando uma casa central, indo aí com uma peça menor aí, né, um posto avançado aí para o seu cavalo, cavalo D4, bispo toma D4, C toma D4 e cavalo B5. Agora esse peão aqui está atacado duas vezes, né, pelos dois cavalos, tem somente uma defesa. Além de tudo, o cavalo está atacando aqui em D6, onde ele estaria dando um duplo aqui nas duas torres. Parece que a coisa não está muito boa para o Kaspa, né? Tá ficando difícil. E mais do que isso, o tempo do Kasparov já está se apertando aqui ao lance 18. E daqui a pouco ele vai ficar realmente com muito pouco tempo, eu vou falar para vocês. O Kasparov continua de forma brilhante aqui com E toma em F5, deixando aqui o peão de D6. E o Caruana prefere continuar aqui com G toma em F5. Se ele tivesse capturado aqui em D6 dando um duplo nessas torres, provavelmente o Kasparov ia continuar com o belíssimo lance F toma em E4.
e depois de D toma em E4, as torres continuam atacadas, o Kasparov teria cavalo aqui em E5, depois de cavalo toma em C8 e cavalo C4, uma sequência muito bonita seria, e depois aqui de dama F4, atacando aqui em F7, dama D7, vale perceber aqui que esse cavalo não tem volta, né? Essas casas todas estão tomadas aqui pelas peças do Kasparov, então provavelmente o Caruana iria pelo menos ganhar um peãozinho aqui com cavalo toma B6, e depois de A toma B6, o Kasparov teria uma posição bacana aqui, apesar da quantidade de peças a menos, teria um posto excelente para o cavalo aqui em E3, né? O cavalo na sexta horizontal vale por uma torre, então dá para dizer que essa posição estaria equilibrada, tá bom? Então aqui, depois então de E toma em F5, o Caruana não veio para o peão em D6 e jogou aqui com G toma em F5, e a partida continuou. Cavalo E5, agora esse peão está defendido, mas o peão de D4 está caindo. Cavalo de B toma em D4, e aqui D5, o Kasparov consegue finalmente jogar esse lance D5 e quem sabe ativar aqui o bispo de casas claras, abrindo então a posição, uma vez que o Kasparov tem o par de bispos. Quando você tem o par de bispos, você tem que abrir a posição o máximo que você conseguir. E o fato de ter o par de bispos nessa posição é compensação mais do que suficiente aqui pelo peão a menos do Kasparov. O Kasparov está com mais espaço e já está ficando melhor na posição. De esmagado, ele está se soltando. Então a sabedoria talvez esteja já dando mais resultado do que o hormônio todo aí do Caruana. Dama F4 foi jogado, D toma em E4, D toma em E4, Dama C7 aqui pelo Kasparov, trazendo mais uma defesa aqui para o cavalo, com algumas ameaças táticas, talvez com alguns descobertos. O Caruana vai para cima aqui, F6 atacando o bispo, bispo em F8, torre B3, essa torre vai ajudar no ataque, também está ajudando a segurar aqui a casa de F6, de F3, está ameaçando entrar aqui em C3. Cavalo C4, foi jogado pelo Kasparov, propondo aqui a troca de damas. Torre C3, cravando aí o cavalo, e o Kasparov calmamente aqui faz o lance A6, né? Ele quer jogar B5, então de forma bem tranquila aqui o Kasparov vai jogando. Dama toma C7, torre toma C7, cavalo aqui em F4, mais uma peça do Caruana vindo para o ataque. B5 aqui pelo Kasparov, lance posicional, né? O Kasparov da escola de Botvinnik vai jogando aí de forma posicional. Cavalo D5 atacando, torre de C8, a torre voltando, torre D3, bispo aqui em D6, colocando então o bispo numa excelente diagonal, segurando a casa E5 aqui, e o lance jogado então foi cavalo B3, e a partida seguiu com bispo toma D5, E toma D5, torre E5 aqui pelo Kasparov, já partindo para cima desse peão fraco, ao mesmo tempo é um lance bastante flexível, vai permitir outros ataques no futuro, vai permitir dobrar as torres, então é um lance bastante interessante, torre E5 aqui pelo Kasparov, cavalo C5, e aqui A5, e esse é o lance 32, e eu vou contar uma coisa para vocês, nesse momento da partida o Kasparov tem 6 segundos no relógio, 6 segundos no relógio, esse é o lance 32, e essa partida vai até o lance 65, vocês acreditam nisso? O Kasparov vai fazer 30 e tantos lances aqui, sendo que ele tem 6 segundos no relógio. E o Caruana tem 21 segundos nessa posição. O Caruana também joga de forma muito rápida, realmente. Se eu não me engano, essa partida eles tinham 1 segundo para fazer o lance. Então é como se fosse 1 segundo de acréscimo, tá bom? Então na verdade o Kasparov tem 6 segundos aqui, mas ele tem até 1 segundo para fazer o lance e não perder 1 segundo. É como se fosse um acréscimo de 1 segundo, tá bom, no relógio. Mesmo assim, é muito pouco tempo, né? 6 segundos para uma posição complexa como essa. E aqui eu vou passando os lances um pouco mais rápidos para a gente sentir um pouco a dinâmica da partida. Aqui o Kasparov com 6 segundos no relógio. E pasmem, ele termina... Eu vou contar para vocês no final da partida qual que é o tempo do relógio do Kasparov. A partida continua aqui com torre de F em D1 pelo Caruana, A4 pelo Kasparov, torre F1, torre de C em E8, dobrando então as torres, a torre de D em F3, H5, o Kasparov já neutralizou aqui a ala da dama, já neutralizou o centro e agora está neutralizando aqui na ala, começando um ataque aqui na ala do rei. Cavalo D3 atacando a torre, torre na sétima, torre E2, torre de 3 em F2, não permitindo aí essa torre capturar o peão de C2, torre de 2 em E3, e aí torre F3, torre E2, o Kasparov desesperado aqui, praticamente repetindo lances,
O Caruana tem mais tempo no relógio. O Kasparov gostaria muito aqui de repetir os lances e empatar, mas o Caruana não permite. Ele joga agora a torre de 1 em F2 e agora rei H7 aqui pelo Kasparov. Bispo em F1 atacando a torre, fazendo a torre sair daí. Torre de 2 em E4. Cavalo aqui em C5, atacando a torre. Torre em E1, então cravando aqui o bispo. Interessante, né? Esses lances foram jogados de forma muito rápidas ainda. O Kasparov continua com 6 segundos no relógio. Rei G2, então é tudo jogado ao toque praticamente, né? Cavalo aqui em E3, cheque. Rei H1. Cavalo toma D5 e o Kasparov conseguiu ganhar um peão em meio a essa confusão, né? Em meio a essa posição extremamente complexa. Com 6 segundos no relógio, o Kasparov já ganhou um peão aqui. Torre D3. Torre de 8 em E5, né? Essas duas peças estavam atacadas, né? O cavalo, se saísse o cavalo, perderia o bispo. Então o Kasparov imediatamente viu isso e jogou aqui com lance de torre de 8 em E5, defendendo então o cavalo. Cavalo D7 atacando a torre. Torre G5, mantendo aqui a defesa do cavalo. Torre aqui de F em F3. Bispo C7, tirando a primeira peça aqui do raio-x aqui da torre. Agora esse cavalo está livre para poder jogar. Cavalo aqui em C5. H4 pelo Kasparov, ele não tem pressa de tirar o cavalo daí, o cavalo está bem colocado. Torre D4, atacando o peão de H4, bispo G3 defendendo, cavalo aqui em D3 atacando a torre, torre A1, fugindo e atacando aqui o peão de A3, torre em E4, torre toma em A3, então o Kasparov conseguiu já mais um peão, torre em E7 atacando o peão de F7, rei G8 defende, torre E8 cheque, rei H7, torre F8. Esse peão de F7 está atacado, não tem como defender, mas o Kasparov vai para o ataque aqui, com torre em A1, e agora esse peão passado aqui é um peão perigoso. Torre F7 cheque foi jogado, rei G8, torre G7 cheque, rei F8, e aqui o Caruana tinha a oportunidade de vencer a partida com o lance cavalo aqui em C5, seria um lance fortíssimo. O ponto todo é que essa torre aqui não tem muitas casas, a ameaça aqui é cavalo em E6 com cheque e capturando a torre na sequência, né? Se essa torre jogar agora para E5, o cavalo viria para D7 com cheque e capturando a torre na sequência. E se a torre viesse então para H5 para tentar escapar de todos esses duplos, haveria uma sequência de checkmate com cavalo E6, rei 8, F7, e aí a gente já vê que a sequência é vencedora. Aqui é um cheque descoberto, promoção para a dama, né? Questão de tempo aqui, vou passar rapidamente para a gente ver que haveria aqui uma sequência de checkmate, né? Mas o Caruana não enxergou esse lance aí, cavalo aqui em C5, ele foi para um lance diferente, era muito rápido, né? Muito pouco tempo, ele veio para a torre em A7, e aí o Kasparov não perdoou, né? Agora ele não vai mais dar nenhuma chance. Torre F5, torre toma, peão toma, rei G2, cavalo E3 cheque, rei F3, e agora cavalo toma em F1, o Kasparov já está com uma peça a mais aqui. Cavalo C5, torre 1, rei G2, cavalo em E3 cheque, rei F3, cavalo aqui em C4, torre A6, e nessa posição existe um mate em 5 lances e o Kasparov não leva um segundo para encontrar a sequência de mate em 5, que começa com cavalo D2 cheque, rei G2, uma sequência forçada, torre E2 cheque, rei H1, torre H2 cheque, e nessa posição o Fabiano Caruana abandonou a partida porque é checkmate em mais 2 lances. E pasmem, sabe quanto tempo o Kasparov tem no relógio nessa hora? 5 segundos, gente. 30 e poucos lances foram jogados apenas nessa questão de um segundo aí, praticamente jogando ao toque, né? Jogando no acréscimo de um segundo. Então praticamente o Kasparov jogou 30 e tantos lances pensando apenas um segundo por lance até o final dessa partida, até uma sequência de checkmate contra o garoto Caruana. Aqui a sequência de checkmate forçada, cavalo F3 cheque, e aqui esse padrãozinho aqui sempre onde a torre vem aqui para F2 e o cavalo segurando, né, essa sequência aqui, essa posição aqui é um padrão aqui de checkmate, tá bom? Então seriam mais 2 lances, por isso que o Caruana abandonou a partida. Uma partida sensacional, né? Para quem aí achava que o velho Kaspa ia fazer feio aí frente à meninada em 2017, ele jogou demais, ele é realmente uma lenda viva. Sempre que o Kasparov anuncia que vai jogar, é uma grande alegria, uma grande emoção, todo mundo gosta de ver, a molecada aprende também com o Kasparov, ele se divertiu demais, ele ganhou algumas, empatou outras, perdeu também, mas foi muito bacana realmente.
Beleza, gente, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, gente. Valeu!